Então, hoje eu gostaria de chamar o Edson Barbosa das Neves, com o case Chame a Lu. O Edson Neves tem 40 anos, administrador formado da União Pioneira de Integração Social de Brasília, especialista em pequenos negócios, atuou como avaliador de projetos do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, CDT-UNB, e, em sua carreira profissional, já passou por várias grandes empresas, varejo, bancos, Conselho Federal, contabilidade, e após 11 anos trabalhando no Sebrae Nacional, com gestão de pessoas, resolveu, então, empreender e trouxe aqui a sua grande proposta, a startup Chame a Lu. Então, vem, Edson, vem contribuir com a gente. Tá? Então, assim, como vocês já viram, eu sou administrador, sou gestor, e a experiência da nossa startup, a minha experiência com a TXM foi sensacional, né? E aí eu queria contar para vocês um pouco do que é a nossa empresa. Deixa eu só liberar aqui. Podemos? Ah, tá. Ok. Vou falando aqui. Então, a Chame a Lu foi pensada durante 3 anos, depois de um problema que eu tive, né? Eu passei por uma situação em casa em que eu precisei contratar pessoas, né? Nessa necessidade de contratar pessoas, falei, poxa, eu tenho um problema e eu quero solucionar o meu problema. Como que eu faço para solucionar o meu problema, né? Eu falei, poxa, será que esse problema é só meu? Olhando matérias, jornais, né, vendo pessoas com problemas, eu falei, poxa, o problema não é só meu, o problema existe, né? Mas como que eu faço para solucionar o meu problema e ajudar pessoas? Como que eu faço isso, né? E eu passei 3 anos pesquisando, usando aquela experiência que eu tinha em gestão para tentar solucionar aquele problema, não só o meu, mas o problema de outras pessoas. E aí eu descobri a TXM. Pô, vou colocar ali essa ideia numa pré-incubadora, vamos ver como é que vai funcionar tudo isso. Só que eu tinha a gestão. Eu tinha a gestão, todo o conhecimento, mais de 180 laudas de pesquisa trabalhada ali. E aí, quando eu conheci a TXM, veio lá uma matéria do professor Salomão, falando sobre DNA de empresa e falando sobre propósito, e ele vem e fala assim, o que seria do mundo sem a Chame a Lu? E eu pensando lá com a minha cabecinha, poxa, mas a Chame a Lu eu estava pensando em Brasília, não estava pensando nos outros lugares. Como é que eu vou fazer tudo isso, né? Foi aí que eu descobri que, usando a metodologia da TXM, a minha empresa e o problema que eu poderia solucionar, não ia solucionar só Brasília, ele ia solucionar Brasil. E aí eu comecei a construir o DNA da minha empresa, comecei a construir o propósito da minha empresa e descobri que não seria só o problema que eu ia resolver, não seria só o meu, seria de várias pessoas, né? E aí, mais uma vez, do sufoco de um problema, a gente consegue resolver vários outros problemas, tá? E o que acontece? Como é que a gente tentou resolver isso? Nós pensamos em montar um aplicativo para solucionar a intermediação de contratação de serviço doméstico, a contratação de diaristas. E aí a gente começou a pensar, poxa, mas é só contratar? Como é que eu faço? Eu só contrato? Eu só preciso ter essa pessoa aqui? Vamos começar a pensar como é que é a vida dessas pessoas? Como é que é a ponta? Como é que é a vida desses prestadores? Quais são as dificuldades desses prestadores de serviço? Como é que eles são tratados hoje, né? Então, a gente começou a pesquisar, montar realmente um app e cuidar. E aí a gente começou a identificar e ver que essas pessoas não tinham a qualificação necessária, não tinham o cuidado, não recebiam o quanto deveria receber. E aí, nessas pesquisas, a gente identificou que, poxa, era um mercado muito grande, um mercado que gerava um retorno financeiro muito bacana, mas que, de contrapartida, ele tem aí mais de 6,7 milhões de prestadores de serviço que não é nem visto pelo mercado.
Então, assim, poxa, ele gera muito dinheiro, tem muito dinheiro envolvido nesse negócio, mas por que essas pessoas são invisíveis economicamente? Por que essas pessoas nem têm conta bancária? Por que essas pessoas estão negativadas? Então, a gente começou a olhar também para o social dessas pessoas. Esse é um dos maiores diferenciais. Então, a gente resolveu também criar a Universidade da Diarista. Então, a gente falou, poxa, essas pessoas ganham ali em torno de R$ 1.200, vamos dividir essa hora ali de R$ 1.200, quanto dá? Sei lá, dava menos de R$ 15 por hora. Ele falou, não, vamos dignificar isso aqui, vamos aumentar essa hora para R$ 39, vamos ensinar essas pessoas a trabalhar por hora, vamos trazer um modelo americano para dentro do Brasil, vamos mostrar para essas pessoas como é que trabalha, vamos mostrar, vamos melhorar, vamos trazer um método para essas pessoas. E, com isso, a gente faz com que essas pessoas saiam, tenham a possibilidade de ganho de R$ 3.300 até R$ 6.000. Elas podem chegar até quase R$ 7.000 de ganho. Olha só, olha a diferença gigantesca que elas podem ter no mercado, né? Olha a possibilidade. Nós podemos chegar de 100 diaristas a 10.000 diaristas no mercado, trabalhando só 5 horas por dia, não é 8 horas, não. Trabalhando só 5 horas por dia, elas podem ganhar R$ 6.600. Então, é uma mudança social e econômica gigantesca que nós fazemos na vida dessas pessoas, né? E aí, nós também vimos o quê? Poxa, esse nosso projeto não é uma questão para ganhar dinheiro, sim, mas também é uma questão social. Nós mudamos a vida dessas pessoas. Aí, junto com as nossas pesquisas, nós identificamos, poxa, a gente pode ajudar a mudar, a erradicar a pobreza no Brasil. Nós podemos mudar ali a desigualdade social, porque no nosso, na questão das diaristas, nós temos homens também trabalhando, não tem só mulheres. Aí você fala, pô, só tem Lu? Não, tem Lu homem também. Tem homens lá também trabalhando junto conosco, tá? Então, isso é muito bacana. Então, a gente trabalha muitos outros pontos ali, tá? O que a gente fez? Esse projeto é tão bacana que em todas as mídias sociais em Brasília a gente está lá, o pessoal empolgado e falando, cara, esse projeto é muito bom, esse projeto é muito legal. E aí a gente começou a treinar essas diaristas, começou a dar curso totalmente sem custo, tá? As pessoas não precisam pagar para fazer esse treinamento, então a gente dá o treinamento gratuito para essas diaristas, tá? E a gente está na mídia, você consegue entrar lá no nosso site, consegue ver todo o trabalho que a gente fez, porque esse MVP está rodando. E aí você vê o diferencial com os nossos concorrentes. É algo que a gente começou a ver, poxa, a gente pega um concorrente que faz leilão de serviços, onde a pessoa paga para ter acesso a um cliente. Espera aí, eu já não tenho grana, eu estou tentando oferecer o meu serviço, eu estou tentando trabalhar, e eu tenho que pagar. Aí nós falamos, não, nós vamos te dar o treinamento, vamos te ensinar como é que faz, vamos te dar o cliente, depois que a gente te der o cliente, você estiver satisfeito, e aí você nos devolve alguma coisa. Tudo bem? As pessoas saem de lá extremamente felizes. Vocês não têm ideia de como essas pessoas saem de lá felizes. Porque a gente preza pela qualidade do serviço. A gente preza pelo treinamento desses profissionais. A gente cuida dessas pessoas. A gente quer que eles estejam bem no mercado, tá? E, junto com a plataforma, a gente identificou e viu o quê? Eu preciso de uma equipe, porque era equipe. Era eu, somente eu. E aí a TCG me falou, Edson, você sozinho não dá conta. Foi aí que eu trouxe o Tiago, que é o meu sócio, é o cara que domina aí o marketing da Chame a Lu, é o cara que me acompanha com tudo. Eu descobri que eu precisava de uma assessoria jurídica, eu descobri que, mesmo sendo administrador, eu precisava de uma assessoria contábil, e aí nós montamos uma equipe muito bacana. E hoje a Chame a Lu está aqui só em Brasília por enquanto, mas daqui a pouco a gente está chegando em outros estados, inclusive aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Oi. Uhul. Oi, gente. Então, temos uma pergunta aqui. Qual o próximo passo agora do projeto? Isso é muito bacana, porque, assim, quando você vai para as mídias, você tem uma visibilidade que faz com que você... Poxa, e aí, agora? Vambora? Todo mundo faz essa pergunta. Como é que é? E aí, você vai vir para Floripa? Que dia que você chega em Floripa? Eu quero contratar, para ontem.
Isso acontece toda hora acontece isso. Mas, assim, a gente entende que é importante você pesquisar, você validar o projeto, né? É importante você ver quais são os passos, mas a criança, como é que a criança faz? Nasceu, né? Ela precisa arrumar as perninhas ali, começa a engatinhar, né? Começa a ficar de pé, para depois dar os primeiros passinhos. Então, hoje a gente funciona como um site, você já consegue contratar, a gente já valida, a gente já manda a diarista para sua casa, manda a avaliação, faz toda a parte de experiência do cliente, mas o aplicativo é muito caro. Então, o nosso aplicativo está ficando pronto, daqui 2 meses o aplicativo já está no ar, mas a gente ainda está fazendo toda a parte de validação. Então, logo, tanto o aplicativo ficando pronto, a gente vai fazer todos os testes dentro de Brasília, e aí a gente começa a pegar a parte de Centro-Oeste, e daqui a pouco a gente chega aqui. Beleza? Esses são os próximos passos. Tudo bem, eu sou o Freitas. Também é uma pergunta relacionada à expansão, já está mais ou menos alinhado, mas é com relação à expansão do tipo de trabalho. Provavelmente, tu fez uma análise de diarista, aquela pessoa que faz a limpeza de uma casa e tal. Gostaria de te perguntar se está no teu radar para, de repente, validar daqui a pouco, limpeza de empresas ou de obras ou outras áreas que precisam também de profissionais, às vezes até com mais treinamento, né, por conta do tipo de limpeza diferente. É isso. Sim, isso já está no nosso radar, porque assim, é algo bem interessante, algo que as pessoas até não conhecem. Exemplo, o treinamento. Quando a gente pegou e falou, vamos fazer o treinamento das diaristas. Aí já apareceu um outro gap para nós, que foi o treinamento das donas de casa, aquelas que contratam as diaristas. Porque estava a minha esposa e a esposa do Tiago lá, no treinamento. Quando a Lu dava o treinamento, ela falava, olha, não pode ser feito isso, não pode ser feito... Aí elas falavam, peraí, mas eu não sabia. Então, assim, a minha diarista estava destruindo o meu móvel e eu não sabia. Então, nós descobrimos que a dona de casa não sabe cobrar o que a diarista tem que ser feito. Há uma discussão de o que é uma faxineira, o que é uma diarista, o que cada uma faz, o que elas devem fazer. Dentro desse próprio nicho, você tem uma separação entre a pessoa que passa a roupa, entre a pessoa que só faz a limpeza pesada, entre a pessoa que faz a comida, né? Então, assim, uns nichos que a gente vai separar, mas nós vamos chegar nessa base de ter multisserviços. E nessa parte também de atender empresas, atender só kitnets, atender apartamentos, atender casas. Então, hoje você já consegue chegar no site e dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento. E aí, com isso, a gente já consegue separar o valor que você vai pagar. Então, mas os nossos próximos passos, que já estão todos mapeados, é para que a gente consiga atender multisserviços. Edson, uma pergunta aqui. Então, a gente sabe que o caminho não é só flores, né? Não é fácil, né? Para chegar aí, eu sei que tem muito caminho pela frente ainda, mas até agora, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Olha, essa é uma pergunta que eu digo assim, até capciosa, né? Porque, assim, nós tivemos problemas desde o início, né? Tipo, desde o início, porque eu até... Foram 3 anos lutando, batalhando sozinho, né? Eu confesso, eu vou falar porque o Tiago, inclusive, ele fala, né? Ele foi uma pessoa que, quando eu falei, Tiago, eu estou com essa ideia, há 3 anos atrás, ele falou, fez uma pesquisa lá para mim e falou, isso aqui não vai dar certo, não. Aí, depois que veio o Co-Creation Lab lá, eu falei, Tiago, eu passei numa seletiva aí do Co-Creation Lab, o projeto é assim e tal. Cara, eu já estou há 1 mês lá sozinho e eu preciso de você. Só que nós somos amigos há mais de 16 anos. E aí ele falou, não, cara, então eu vou te dar uma mão aqui. Aí ele foi se envolvendo no projeto, foi acreditando no projeto. Então, é o primeiro percalço, eu estava sozinho, né? E aí nós tivemos outros. Um exemplo por exemplo, nós tivemos o trabalho é por hora. E aí a moça contratou 2 diaristas para fazer um serviço de 4 horas na casa dela. Quando chegou lá, ela pegou o telefone das moças e falou, vocês só saem daqui depois que fizer o serviço todo. E se vocês não fizerem o serviço todo, o que é que vai acontecer? Eu vou mandar mensagem para o dono da empresa dizendo que vocês não fazem o serviço direito. Foi um trabalho psicológico bravo em cima das meninas. Isso é terrível.
É terrível. Né? E aí, essa semana, eu consegui um outro serviço para ela, ela já me mandou uma mensagem falando, Edson, foi sensacional o serviço que eu fiz agora, o cliente era muito bom. Então, isso já vai ligando algumas chaves, alguns starts, porque nós já estamos conversando com uma outra empresa para ter um botãozinho de pânico no relógio, para que ela consiga acionar. Se for um abusador, se for um cliente que abusa, ela consiga apertar um botãozinho. Então, assim, é segurança para quem contrata, segurança para quem está prestando o serviço. Então, a gente vai validando o trabalho todo. Então, por isso a gente não pode expandir tanto, nós temos que continuar testando essa modalidade de serviço. Pessoal, tem mais alguém com alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta então aqui. Qual a segurança que o cliente tem em contratar a Lu? O cliente, no caso, né? Você estava explicando aí. Isso. Eu até comentei que, assim, é do problema que a gente acaba pensando isso, né? E quando eu falo do problema, foi também de uma matéria que eu assisti na TV, de um colega, de uma pessoa que contratou uma diarista por indicação. Tem uma amiga que já tem 20 anos que ela contrata essa diarista, né? E eu vou indicar ela para você. Beleza, indicou a diarista. E o que aconteceu? Ele descobriu que essa diarista que foi por indicação estava roubando ele. Só que ele tinha tantos bens ali, né, que ele não estava percebendo. Ele já estava há mais de um ano com essa pessoa e essa pessoa estava roubando ele aos poucos. Né? Então, quando a gente pensa na questão de segurança, nós temos um API de acesso ao governo que faz o quê? Que faz a verificação de antecedente criminal. Então, a gente já faz essa pesquisa, todos os meses faz a roda ali para ver a verificação de antecedente criminal. A gente também faz uma gamificação onde a gente valida e verifica, poxa, essa pessoa teve uma boa avaliação. Ela teve uma boa avaliação, ela não teve uma boa avaliação, porque a pessoa ela dá sinais de que ela vai fazer algo errado ou de que ela está fazendo algo errado. Outra coisa interessante é quando a gente faz o trabalho por hora, a pessoa não fica restrita em uma só casa. Ela vai naquela casa, ela faz um serviço por hora. A gente usa geolocalização, né, que é outras partes que a gente vai implementar. Então, não tem como eu não dizer que a pessoa não esteve naquele local, não esteve ali. Né? Então, poxa, tem várias chaves ali que você consegue fechar. Poxa, é uma pessoa validada, é uma pessoa treinada que foi até a sua casa, usou geolocalização para ir até... Então, você estava naquele ambiente, estava naquele lugar. E algo que até comecei a comentar, que é o relógio que a gente vai aplicar. Né? Então, aquele relógio, quando a pessoa chegar na sua residência, ela chegou, apertou o relógio, usando geolocalização, onde ela estiver dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, está mostrando onde ela esteve. Pô, eu fiz a contratação para limpar só a minha cozinha. A pessoa ficou na cozinha. Não, a pessoa foi lá no quarto. Opa, mas por que ela foi no quarto? Né? Não, mas eu não fui no quarto. Não, mas aqui no relógio está dizendo que você foi no quarto. Entendeu? Então, assim, quando você faz isso, você inibe a pessoa de fazer o erro. Quando você faz o cadastro da pessoa e fala, olha, você vai colocar aqui teu CPF, a gente vai olhar o teu antecedente criminal, ele nem se cadastra. Então, já é uma segurança, porque quem está apto, quem é propício a fazer o errado, ele nem se cadastra numa empresa que faz isso. Nem se cadastra. Então, é segurança para o cliente. Porque é isso que a gente quer entregar. Segurança tanto para o cliente, quanto para o prestador de serviço. Ok? Mais alguma pergunta? Ok? Edson, muito obrigada pela sua participação. Parabéns aí. Tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre o case Chame a Lu. Ok, pessoal. Muito obrigado, hein? Estamos aí à disposição.